por ele, enfim, a reverência, enfim, a esperança que as pessoas depositaram nele é gigantesca. Isso não morreu. Se engana quem pensa que isso morreu. A grande liderança de direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E tenho certeza que ele vai ter um papel muito relevante nos próximos anos na política brasileira. Então, em breve, ele deve voltar aí dos Estados Unidos e tem um capital político que é gigantesco. Ora, quem é o Tarcísio? Quem seria o Tarcísio? Ninguém. Veja, esse cara me fez ministro da infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo, olha só a obra que ele fez. Que engraçado, o presidente nunca levou nada para ele. Pode reparar, todo evento do presidente, olha, o ministro tal fez isso, o ministro tal fez aquilo. Ele sempre deu o crédito, atribuiu o crédito para os outros ministros, para os ministros. Ele nunca pegava o crédito para si. Então ele fez várias lideranças, ele construiu vários personagens. Aí esse cara chega e diz, olha, esse cara vai ser meu candidato em São Paulo. E esse cara vai lá e ganha a eleição. Ele elegeu vários e não conseguiu se reeleger. Ele errou aonde? Mas aí, o que acontece? E vamos lá. Demais. Como é que foi a eleição? Foi 50-49. 50-49. Não foi 80-20. Não foi 70-30. Foi 50-49. O incômodo do PT, segundo a própria declaração do Lula. E veja, depois de passar por uma crise do Covid, 2 anos de crise do Covid, e todo o estresse que o Covid trouxe, e guerra da Ucrânia, e não sei o quê, e um Brasil crescendo, gerando emprego, né, com impostos que foram diminuídos, com reformas aprovadas, com investimento em estrutura contratado. Então, a gente pode dizer que o Lula não ganhou, mas o Bolsonaro perdeu. Ele errou aonde? Eu entendo que em algum momento o discurso não foi o mais adequado. Discurso. Foi muito agressivo. Foi muito agressivo. Não deveria ter atacado os ministros. Eu entendo que você fez fumaça em cima de entrega, porque foi um governo que entregou muita coisa. Foi um governo que fez a diferença. Porque observe. Fez fumaça no sentido de apagar a realização. Pega o seguinte, na época que foi dado a estados e municípios, você recompletou recursos saldos do FPE e FPM com base em 2019, você suspendeu o pagamento de serviço da dívida, você fez o aporte direto de dinheiro. Você deu tanto dinheiro para estados e municípios que estados e municípios tiveram a melhor situação fiscal desde 1991. Maior superávit desde 1991. Sim, todos. Todo mundo ficou no azul. Até esperança no Pacto Federativo. Aí, de repente, você vem com benefício emergencial, você vem com Pronamp, você vem com medidas que salvaram empresas, preservaram empregos. Quantos empregos foram salvos com Pronamp e benefício emergencial? Quantos municípios pagaram salário com os recursos que foram aportados pelo governo federal? Né? Então foi um despejo de dinheiro e isso foi feito de uma forma que o Brasil não quebrou. A relação dívida-PIB caiu. Observe, quando a gente fala em superávit, nos últimos anos sempre houve superávit com o aumento da receita, pelo lado da receita. Então, no período Palocci, a receita cresceu 9%, a despesa cresceu 7%. No período Mantega, a receita cresceu 7%, a despesa cresceu 5%. No período da Dilma, a despesa cresceu 5%, a receita não cresceu. Aí o Brasil quebrou. Quando chega no governo Bolsonaro, pela primeira vez desde a Constituição de 88, a gente teve redução da despesa administrativa. Então, você conseguiu reduzir despesa, você reduziu a relação dívida-PIB, mesmo com todo o recurso que foi aplicado no enfrentamento das crises. Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, puxa vida, isso aqui funcionou, né? Quantos investimentos foram contratados? R$1 trilhão de investimentos. Mas a narrativa de quebra do país, de crise econômica, de desemprego, colou a narrativa do PT. Isso que eu ia dizer, a narrativa do PT está colando e não tem ninguém da oposição no Congresso Nacional fazendo um contraponto e mostrando dados objetivos. O Lula está falando sozinho que Bolsonaro quebrou o país e não é verdade, e não tem ninguém contestando. É muito típico do PT desprezar o legado, né, e pintar esse cenário de terra arrasada. Será que eles estão convencendo, na sua opinião? Porque eu tenho que levar em conta que a noção de política do cidadão brasileiro aumentou de forma gigantesca. Se eu comparar com os anos 80, temos um cientista político aqui, mas é impressionante. Sinceramente, eu acho que não. Eu entendo que a população está esperando. Então, de repente, existia quem tivesse chateado com o governo do presidente Bolsonaro e que fez uma aposta numa mudança e está esperando alguma coisa. E se alguma coisa não acontecer, eles vão perdendo credibilidade. Então, e essa alguma coisa, basicamente, é a economia. E daí a ansiedade. Eu vejo que vai ser um governo que vai ficar cada vez mais ansioso. Puxa, e aí?
poxa, não está crescendo, pô, a inflação está subindo, o emprego que a gente vinha melhorando começou a piorar, né? Então a gente chegou a bater 7,9 de desemprego, já está 8,3, já está 8,4. Então assim, essa lua de mel tem dia e hora para acabar. Eles não têm plano e não têm quadros, né? É impressionante, assim. Uma hora vai acabar o noticiário a favor deles e eles vão ter que... Essa lua de mel vai acabar. Só acha que o governo do PT tinha alguma certeza que iria ganhar? Porque quando se fala com o mercado, eu estou falando de analistas, não somente do mercado financeiro, eles dizem que o que o Christian faz menção de falta de quadros, o governo, na hora que chegou, falou, bom, eu tenho que governar o Brasil. E aí começou a faltar gente, tem 37 ministérios, mas não se tem exatamente o que se pode chamar de uma excelência técnica. E o país veio de um governo que falava de técnicos, hoje exatamente é um quadro desse que se elegeu, inclusive, na esteira da sua atuação no Ministério da Infraestrutura. Que, além de não ter excelência técnica, não tem maioria política. Porque você fez uma grande distribuição de cargos, sim. Distribuiu um monte de ministério, tem 37 ministérios que foram criados, e você não tem a maioria. Não tem uma base. Não tem uma base. E a frente não aprova uma PEC. A frente foi tão ampla que não se sabe qual é o perfil do governo. Que é uma frente muito ampla. Você tem o partido que tem 2 ministérios e diz que não é governo. Então, assim, tá confuso, tá desestruturado. Então, eu vejo um cenário de dificuldade para aprovar reformas importantes, para mediar determinados conflitos com o Congresso, para entregar os resultados que vão ser importantes. Porque como é que a gente vai fazer com que esse país cresça? Como é que a gente vai aproveitar essas oportunidades de nova industrialização? Como é que a gente vai, inclusive, fazer política social? Porque se não tiver um mínimo de estabilidade financeira, não tiver um mínimo de equacionamento, não vai ter efetividade, né, em termos de política pública. Isso é muito perigoso. Pegar esse ponto. Agora são 10 horas e 50 minutos e a gente precisa fazer um intervalo para a rádio, mas continuamos aqui na Jovem Pan News. Eu volto àquela questão anterior. Eu tenho políticas que são do governo federal, mas eu tenho estados que pensam de forma completamente diferente, com governadores que têm uma ideia completamente diferente da economia. O quanto que o Brasil depende de Brasília especificamente e o quanto que os estados e municípios podem fazer a diferença nesse desejo de continuidade de recuperação econômica, de estabilização? Eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa. Veja, nós acabamos de fazer um leilão do Rodoanel Norte, do Trecho Norte. Foi extremamente bem sucedido, fizemos um chamamento e nós tivemos a reverberação do mercado. 4 players participaram. Players importantes, fundos de investimento, bancos importantes, grandes empresas do setor de infraestrutura, estrangeiras. Então é sinal que a gente está indo na direção certa. A gente conseguiu mobilizar o mercado. Quando outro dia a gente na Fiesp editou lá o decreto que cria o Conselho Estadual de Reindustrialização, de Nova Industrialização, que vai ter a participação nossa com a Fiesp, onde a gente está procurando despertar, entender as vocações econômicas diferentes de cada região do estado, e nós vamos entrar com aquelas medidas cirúrgicas, aquelas medidas de estímulo para cada vocação de cada região. E aí a Fiesp está vendo aquilo com uma oportunidade, está vendo aquilo com esperança. E isso, obviamente, a esperança mobiliza a capital. Então você cria um ambiente propício. Opa, estou diminuindo o tributo. Lá está aumentando, mas aqui a gente está diminuindo. Olha, lá o pessoal não quer trabalhar com capital privado, aqui a gente vai trabalhar com capital privado. A gente vai mobilizar mais recursos. Obviamente, existe uma interdependência do Brasil com os estados, no sentido de que o investidor, sobretudo estrangeiro, ao decidir entrar ou não no país, ele está enxergando o macro. Quando eu fazia roadshows no exterior, eu perdia um bom tempo explicando o Brasil, explicando os passos que a gente estava dando. Porque se o investidor resolvesse comprar o Brasil, o seu projeto iria comprar. Aí era meio caminho andado. Por isso que a gente teve sucesso em fazer leilões, mesmo quando o cenário era absolutamente adverso. Observe que a gente fez leilões de aeroportos no meio da maior crise da aviação da história. Sim. Onde as aeronaves ficaram todas graudeadas, ficaram todas no chão por causa da crise do Covid. E o pessoal dizia, você vai vender aeroporto? Você está maluco? Não, a Índia ia vender, existiu, o México ia vender, existiu, a Colômbia ia vender, existiu, viramos vendedor exclusivo. Vamos botar porque tem um caminhão de capital aí fora e a gente vai conseguir mobilizar esse capital. Vamos mostrar os passos que nós estamos dando. Então, obviamente, se o Brasil não for na direção correta do ponto de vista fiscal, a gente começa a ter dificuldade, né, de mobilizar alguns investidores, né, porque tem requisitos pesados de governança, exigência de retorno sobre capital. Mas aqui em São Paulo a gente vai criando
um ambiente propício à atração de investimento, como o Zema está criando lá em Minas. E aí nós vamos trazer um negócio. É o contraponto que tem que ser feito, porque isso é importante para os estados. A gente precisa, vem cá, qual é a direção que vai trazer prosperidade? Qual é a direção que vai trazer o emprego? Qual é a direção que vai trazer negócio? Como é que a gente está enxergando determinada oportunidade? Como é que eu mobilizo essa oportunidade aqui para dentro? Porque isso vai fazer a diferença aqui para o cidadão de São Paulo, vai trazer emprego aqui em São Paulo. Por exemplo, como é que a gente vai se tornar líder no hidrogênio verde? Então são essas perguntas que a gente tem que fazer e criar esse ecossistema que vai favorecer a chegada do investimento para cá. Governador, pois não. Vamos lá. Da China um pouquinho? Faz tempo que o Tomé não pergunta. Tomé, por favor. Da China. Vamos lá. Estamos entrevistando aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesse direto ao ponto. Tomé nesse assunto que vocês estão falando. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre segurança pública. A sensação de medo das pessoas, ela cresce a cada dia. Nós estamos vendo a população do estado de São Paulo cada vez mais presa dentro de casa. Vem um bandido, ele rouba o seu telefone, a bolsa da sua esposa, ele bate no seu filho. As polícias eventualmente o prendem. Aliás, eu queria fazer um elogio às polícias do estado de São Paulo, a civil, a militar, as guardas civis, que são muito competentes, muito sérias. Mas esse bandido, ele acaba indo para uma delegacia, depois de algumas horas ele está solto. A sensação de impunidade, ela é muito grande dentro do país e no estado de São Paulo. Qual a política que o senhor está pensando em adotar em relação à segurança pública? E nós não poderíamos aqui adotar uma política de tolerância zero, como já foi adotada em outros estados, em outros países? De certa forma, a gente já está adotando. Observe que a turma tentou invadir terra aí no carnaval, nós não permitimos. Diferente da Bahia. Nós não permitimos. E não vamos permitir. Quando teve aquela questão toda do 8 de janeiro, a invasão dos prédios públicos, a gente fez uma grande mobilização em termos de segurança pública. Nós repudiamos o que aconteceu e dissemos: nós não vamos tolerar invasão de prédio público em São Paulo. Não vamos deixar entrar na Lesp, não vamos deixar entrar no Tribunal de Justiça, no Palácio dos Bandeirantes, nada disso. Só que agora a gente tem que fazer lá dentro. Do mesmo jeito que a gente não ia tolerar invasão de prédio público, nós não vamos tolerar invasão de propriedade privada. Na questão da segurança pública, qual é a nossa aposta? Tecnologia. Acabamos de assinar o convênio com o Cortex, com o governo federal. Vamos ampliar o Detecta, vamos ampliar os sistemas de monitoramento, integrar isso com a inteligência da polícia. Vamos investir muito em sistemas de inteligência para a gente se antecipar ao crime, para a gente combater a receptação, para a gente combater o narcotráfico, para a gente combater a lavagem de dinheiro e saber com antecipação aonde que a gente tem que estar. Então vamos georreferenciar isso para que a gente possa dispor de uma maneira otimizada o nosso efetivo. Vamos criar medidas de liberação do efetivo. De que forma? Convocação, na verdade, mediante remuneração daquele militar da reserva para eu liberar o da ativa para ir para a rua. Então isso é uma medida interessante. Trabalhar com parte do efetivo temporário. Então a gente tem uma série de medidas para aumentar o efetivo. Obviamente fazer os concursos, nós temos uma série de concursos programados, nós temos aí, estamos em vias de contratar mais de 5 mil homens. Recentemente fizemos aí a incorporação de 878 novos policiais militares, mas não vai parar por aí. Existe uma política de valorização das carreiras e, obviamente, isso tem muito a ver com o salário. Então, a gente está trabalhando isso com a Secretaria de Fazenda agora, para a gente dar a devida valorização que os nossos profissionais de segurança pública merecem. E é aquele negócio, investimento em tecnologia, aumento do efetivo, valorização, respaldo do Estado. E eu tenho certeza que a gente vai melhorar a nossa performance. Nós vamos ver a criminalidade caindo e os nossos índices melhorando. Vamos lá, 1 minuto, rapidamente, por favor. Bom, se tem 1 minuto, minha pergunta é a seguinte: eu vi o senhor na final do Campeonato Paulista Série A2, Portuguesa e São Bento. Nós estávamos lá, o senhor é pé quente. A Portuguesa ganhou, teve acesso e escapou agora do rebaixamento. O senhor é um homem otimista. O senhor vê com otimismo o nosso país? Eu sempre vejo com otimismo. Porque o Brasil tem tudo para dar certo. Tem recursos naturais, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem um agro extremamente competente e o Brasil tem um ser humano, tem um material humano criativo, empreendedor, batalhador. Então nós temos tudo para dar certo. Se a gente mexer as alavancas corretas, a gente vai ver esse Brasil disparando. Aqui em São Paulo, nós vamos acionar a alavanca da energia para aumentar a oferta, aproveitar o potencial do gás, trazer o gás do pré-sal para o continente.
mexer com hidrogênio verde. Nós vamos mexer a alavanca da capacitação profissional para abrir a porta do mercado de trabalho para os nossos jovens, para abrir a porta do mercado de trabalho de alta tecnologia. Vamos formar programadores. Nós vamos mexer a alavanca da infraestrutura, né, com investimentos importantes, mobilizando capital privado. Vamos mexer a alavanca do crédito, principalmente para o micro, para o pequeno empreendedor, e vamos mexer a alavanca tributária, reduzindo carga tributária. E permear isso tudo de digitalização, de desburocratização. Então a gente vai ver a iniciativa privada se mobilizando, os negócios acontecendo, o Estado crescendo. Isso vai ajudar o Brasil, porque se São Paulo cresce, o Brasil cresce. O que é bom para São Paulo é bom para o Brasil, né? Estamos falando de 1/3 do PIB, 22% da população. Então eu sou otimista com o futuro do Brasil, não tem como não ser. Eu acredito nesse país que vai ser uma grande potência. Governador, só rapidamente, o senhor tem uma viagem para o exterior na semana que vem. É para buscar investimento, é isso? Para buscar investimento. Esse negócio de buscar investimento é uma obsessão. A gente tem que mobilizar o capital estrangeiro para vir para cá, e eu estou muito otimista na mobilização desse capital. Governador, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan News, nesse Direto ao Ponto. Tomé, Christian, Dantas, Capês, obrigado pela gentileza. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela Jovem Pan News, nesse Direto ao Ponto com o governador Tarcísio de Freitas. Muito boa noite. Na segunda-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, nós estaremos de volta. Até lá.